Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é quinta-feira, 8 de outubro, e está começando mais uma mesa de debates ao vivo aqui pela TV Juiz de Fora. Hoje nós vamos falar sobre programação neurolinguística e também discutir os desafios de superar o luto. Eu apresento agora os debatedores do programa de hoje. Seja bem-vindo, Zé Luiz Ribeiro. Bom dia, um prazer estar aqui e lembrar que essa semana tem Bala de Prata a partir de quarta-feira no Fórum da Cultura. Estreia uma boa discussão sobre violência e justiça. Sucesso para vocês. Bom dia, Neuza. Bom dia, querida. Bom dia, demais convidados. A nossa outra debatedora, Neuza Bernardes. Bom dia, querida. Quero dar os parabéns ao nosso Zé Luiz Ribeiro, que fez uma palestra excelente da ADESG sobre as nossas origens culturais, entendeu? Sobre a influência das nossas origens culturais. Foi, assim, coisa de mestre, entendeu? Tem uma repercussão belíssima, parabéns, obrigado por ter aceitado meu convite. Engrandeceu demais o nosso curso. Eu avisei o pessoal, isso aí é uma cabeça. Nossa, né? E solta não deu no ar. outra. Então, deu outra. Bom dia a vocês que estão aqui nos visitando hoje. Tomara que o assunto renda bastante. Bom dia você que está em casa. E obrigado pela sua companhia. Vai ser, né, sempre um prazer estar aqui segunda-feira. De vez em quando eu estou na terça, de vez em quando eu estou na quarta também, na quinta. Você é uma mulher da semana, né? Cada vez que eu venho, o prazer é renovado. Hoje, especialmente, né, a gente está aí com uma sensação de alívio, né? Fizemos uma faxina, né, na vida pública, que vai ter repercussão boa, se Deus quiser. Obrigada, Neuza. Eu apresento também nossos convidados, a psicóloga Ana Stuart. Seja bem-vinda. Bom dia, queridos ouvintes. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui na mesa com vocês. Obrigada. E o coach Cristiano Moreira. Bom dia a todos. Bom dia, Luciana. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, telespectadores. Espero que hoje seja muito bom aí a nossa mesa também. Nesta quarta-feira acontece aqui em Juiz de Fora um evento sobre programação neurolinguística. Entre os benefícios dessa técnica estão o alívio do estresse, mudança de hábitos e desenvolvimento de habilidades. A programação neurolinguística promete também ajudar a lidar com a ansiedade, além de superar fobias e traumas. Cristiano, quais são as técnicas utilizadas na programação neurolinguística? Bom, a PNL, né, como é chamada assim, a programação neurolinguística, ela é uma ferramenta que ajuda as pessoas a gerenciar melhor a sua mente, o seu cérebro, o seu maior patrimônio que nós temos, né, nossa mente. Então, ela ajuda costumo dizer que ela ajuda em 4 coisas: na mudança da sua mentalidade, né, mudando as suas crenças limitantes em crenças possibilitadoras, nos seus estados emocionais, ou seja, na inteligência emocional, que está muito em voga também hoje em dia, e na mudança comportamental, né? E tudo isso a gente faz através da linguagem. A linguagem cria realidade. Então, a programação neurolinguística, ela trabalha isso, ela trabalha como a sua linguagem, como a sua maneira de se expressar pode influenciar a sua mente e a mente das outras pessoas, né? É o que a gente faz na comunicação. Uma dúvida. Nós estamos num momento, agora passamos por um país praticamente dividido, continua. Sim. Existe, segundo o Tony, 3 tipos de opinião, né? Pois é. Essa mesa logo no dia, depois do dia pois dele. Pois é, né? então existe a opinião em estado gasoso, depois ela vai para o estado líquido e depois chega no sólido. Nós vimos que todos os conflitos se estabeleceram justamente através de uma linguagem em estado sólido, Exato. Que não se demove. Como é que a neurolinguística podia ajudar a mudar esse mundo? Pois é, eu fiquei pensando nisso quando eu estava vindo para cá, justamente porque é o dia depois das eleições, né? E uma coisa curiosa é que justamente a neurolinguística pode ajudar, sim, principalmente com relação à questão do pensamento crítico, que é uma coisa que nos falta muito mesmo, né? Então, quando a gente está vendo, por exemplo, eu vi alguns debates, né? E uma das coisas que eu prestava atenção não era apenas no que os candidatos falavam, mas também a forma como eles falavam. Até as expressões, tudo isso a gente faz em programação neurolinguística. Então, uma das coisas que eu acho que a PNL ajuda é justamente a gente criar esse pensamento crítico, a gente poder prestar atenção mais não só no que as pessoas falam, mas também como elas se expressam.
Isso é muito importante também, você prestar atenção também como as pessoas estão se expressando. Elas estão dizendo até mais do que simplesmente com as palavras. Então, eu acho que uma das coisas que a PNL ajuda é nisso, né? E a mudança do povo, né? Você falou da varredura que está sendo feita. Essa mudança é interessante porque a mudança começa com a mentalidade, né? Sempre de dentro para fora. É isso que a PNL eu acho que ajuda bastante nesse aspecto aí até mesmo aí do nosso momento atual, né? Essa modificação, essas mudanças, né, às quais eu me referi, elas são muito espontâneas, né? Elas não têm essa sofisticação de você estudar um comportamento com essa profundidade para poder solicitar uma modificação. Ela vai de coração, vamos dizer, né? Sim. Vai chegando um ponto que, né, a razão te mostra que está errado. Isso. Na então, verdade, o povo a PNL... é muito espontâneo, né? Mas aí, pelo seu método, seria muito mais sofisticado, né? A pessoa estudar melhor as situações para solicitar uma modificação para melhor, não é? Tem um dos cientistas, um dos estudiosos da PNL, que diz assim, PNL é tudo que funciona. E a gente sempre parte da prática para a teoria. Então, a PNL, ela não nasceu de teorias, ela nasceu de práticas, de pessoas fazendo bem o que elas fazem, e elas foram modeladas a partir disso. O que o povo está vivendo, né, é a programação neurolinguística. O que na PNL, a diferença que você vai ter é que você vai perceber, vai ter domínio sobre essas coisas, não vai ser tão espontâneo assim, você vai entender como que está funcionando esses processos para que você gere a mudança à sua maneira e quando você quer. Mas essas mudanças que estão acontecendo, elas fazem parte mesmo da nossa mente, fazem parte de tudo que está acontecendo. Agora, se você não tem o controle dessas mudanças, alguém tem. E aí a gente fica se perguntando quem tem o controle dessas mudanças. E o bacana que você falou, a palavrinha-chave, né, são as crenças limitantes, né? As pessoas têm muita crença limitante, né? São as coisas que você idealiza, mentaliza e que não são reais, né? Essas apaixonites agudas aí que as pessoas têm pelo partido, pelo parceiro. De repente ele faz uma ilusão em torno daquilo sem o conhecimento da coisa, e aquilo limita ela. PNL ajuda para que isso seja depois realizado sem essa crença limitante. Deixa de limitar. Você acha do conhecimento. Que esse conhecimento poderia ter ajudado os debates do jeito que eles foram, os debates enjoados? 1 minuto que a pessoa não consegue falar nada em 1 minuto, ela não tem poder de síntese, né? Parece que está no Twitter. Com certeza. Então a gente vê alguns candidatos que são assim naturalmente bem preparados, enquanto outros que podem ser preparados através dessa metodologia. Então essa metodologia ela traz isso, não é uma questão de alguns sabem, outros não sabem, é para todos saberem. Eu acho que quando a gente fala assim, parece uma coisa sofisticada, como neurociência, ou alguma coisa muito acima, mas não, é um conhecimento que pode ser adquirido por todas as pessoas, é simples, a simplicidade do método é que garante a eficiência dele, né? Você acaba se descobrindo, né? Descobrindo que você está preparado e não sabia, né? Exatamente. É sobre as coisas que você sabe, ou melhor, que você não sabe que você sabe. PNL é sobre isso. Te dá autoconfiança. Exatamente. Né? Você descobre que controle da situação, né? Exatamente. Isso realmente falta num momento desse. Porque, como você falou, às vezes a pessoa quer expressar um pensamento e ela fica insegura. Então ela acaba floreando tanto e não chega ao fim. Ela não chega a uma conclusão. O problema do Álvaro Dias, que foi para fazer uma pergunta, quando acabou, não tinha tempo para ele fazer a pergunta. Ali faltou o controle Aí do o tempo, condutor né? manda para o Meirelles, responda a pergunta. Não tinha sido feita a pergunta, não entendi até agora essa condução desse debate. Né? Eu acho que estava precisando toda a mesa ter uma programação. Agora, Cristiano, você disse que é uma coisa extremamente simples. Sim. Mas, praticamente, qual é o público que você tem atingido com esse trabalho? É um público mais de elite? E como é que a gente pode fazer para democratizar, pelo menos, os nossos vereadores saberem o que falam, como falam e tudo? Os vereadores seriam uma boa eles fazerem também. Eu sempre falo isso com o curso da DESG, devia ser obrigatório para o vereador. O cara, para candidatar a vereador, tem que fazer o curso da DESG primeiro, para estudar o Brasil. Né? Saber o que é que está falando. Ué. Sim. Aí é sobre também o conteúdo, né, da prática dele. Agora, são coisas que faltam, às vezes, na nossa educação, que eu acho que deveria ter. Ontem eu estava vendo uma reportagem que, na Finlândia, um país aí,
que a gente pouco conhece. As crianças aprendem isso, que tem a ver com a PNL, né? Aprendem a ter o pensamento crítico. Por exemplo, a gente está num mundo de fake news. Tem muitas fake news. Você precisa ter essa habilidade de calibrar o que é verdade, o que não é verdade, para não ser manobrado. O que faz sentido, o que não parece fazer sentido, né? Exatamente. É isso que a PNL traz para você, traz essa flexibilidade. Se faz sentido, não faz sentido. Tá? Você não vai igual vaca de presépio, não, né? Dizendo que manda ou não. Você fala, olha, esse negócio aí, né, tá meio difícil de entender. Pera lá, né? Exatamente. Essa capacidade você perde quando vem a paixão pelas coisas. Quando você vai, sabe, o que o outro diz, seja lá o absurdo que seja, ele é do meu partido. O que acontece com times também de futebol e tudo mais, né? Essa paixão atrapalha, né, o seu raciocínio, a sua capacidade de selecionar o que é bom, o que é ruim, né? Isso também é um fenômeno que a gente, na PNL, também conhece, entende e estuda. Esse que acontece com partidos, com times, a gente chama de imunização cognitiva. Então, o seu cérebro fica blindado para qualquer crítica daquela bandeira, porque você se identifica com aquilo. Eu sou aquilo, aquela bandeira. Você é incapaz de dar razão ao seu opositor. Exatamente. Você não se abre para um pensamento crítico, com uma flexibilidade daquele pensamento, daquela ideia que está tendo ali. Vou chamar o primeiro intervalo do nosso programa, voltamos já. Voltamos com a mesa de debates ao vivo aqui pela TV Juiz de Fora, falando sobre programação neurolinguística. Cristiano, você tinha falado no outro bloco sobre uma reportagem que falou sobre a Finlândia, que tenta formar o pensamento crítico com as crianças, né? A PNL, ela é voltada também para as crianças? Tem palestras, cursos voltados para as crianças? Tem sim. Eu, particularmente, não trabalho, né? Você até me perguntou no outro bloco quem que me procura mais. A minha área, as pessoas que me procuram mais, 80%, 90%, são pessoas que estão querendo trabalhar a sua parte profissional, fazer um upgrade ou então mudar de carreira. 80% a 90% das pessoas que eu formo coaches, formo treinadores, formo pessoas também para serem iguais a mim e melhorarem na sua própria área. Mas com crianças existe um trabalho muito bacana, assim, e eu acho que na grade curricular das escolas no futuro deveria ter matérias como inteligência emocional, inteligência financeira, oratória, porque essas são as coisas que nos preparam também para a vida, são estruturais. A gente aprende conteúdo, história, geografia, matemática, português, mas a parte estrutural, né, como ser humano, eu acho que no futuro deveria ter essas matérias. Existe muita coisa de PNL para crianças. E Ana, você como psicóloga, como que você vê essa formação do pensamento crítico desde a infância? Fundamental, né? E como a gente estava falando aqui no intervalo, o Cristiano colocou bem, a PNL tinha que ser uma matéria escolar, um currículo escolar, para aprender a lidar com a vida, aprender a lidar com as emoções, a inteligência emocional, né? Ele também estava falando, queria que ele falasse mais sobre a leitura corporal, né? Tem até o Corpo Fala de Pierre Weil, que eu li várias vezes para hoje entender, né, as expressões das pessoas que nos procuram, né? Tem até uma série Lie to Me, Minta para Mim, né, que os policiais descobrem através de uma piscada se mentiu ou não. Então, a PNL trabalha isso tudo, não é, Cristiano? Sim. O serviço de inteligência, de um modo geral, utiliza isso muito, né? Isso. Forense, né? Então, na PNL a gente tem essa parte, a gente chama de calibração. Então, é perceber como o outro age, como o que o outro está falando com você, além das palavras. É você ouvir com os olhos, a gente costuma dizer assim. Você ouve com os olhos. E a gente já faz isso. Quem está em casa já deve ter feito a experiência. Assim que chega uma pessoa, você lê ela com os olhos. Por isso, a criança lê os pais com os olhos. Então, a gente fala, não adianta falar, é o que você faz, né? Isso. Os atos ditam tudo. Os pais podem dar aquela lição de moral, mas se eles não derem um exemplo, porque a expressão condena. Os atos mostram. Isso. Então, na PNL, a gente tem uma das frases que a gente tem, é impossível você não se comunicar. Você está sempre se comunicando, mesmo calado, você está comunicando algo, né? Então a sua boca, se vai mais para cá, a gente sente que é uma coisa
desprezo, surpresa. As expressões são universais. Então, dá para você ler o rosto de uma pessoa. A gente já faz isso, como eu dizia, naturalmente, espontaneamente, né? É o nosso mecanismo de sobrevivência. Você olha uma pessoa, vê se é de confiança ou não é. Com a cara do fulano. E existe só que a gente faz isso num processo mais intuitivo, com o nosso lado direito do cérebro. A PNL ela usa um pouco do lado esquerdo, que é o lado mais detetive. Igual você falou ali de polícia. Então ela vai detectando padrões, o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, e vai encaixando alguns padrões ali para perceber quem está na minha frente, quem é essa pessoa. E existe também, ligado a isso, a proxêmica, né? Que vai, como é que as pessoas estruturam conscientemente o seu espaço. Eu vejo isso para o público de teatro, quando ele chega, né? Às vezes os meninos de escola, eles gostam de sentar tudo na última fila, porque lá na última eles se sentem protegidos, né? Não tem nada atrás, ninguém pode. E esse aspecto da gestualidade também, que o Brecht dá, que não é gestos, né? Que é o gesto profissional que a pessoa tem, às vezes, você nota isso como cada candidato vai. E o Cristiano falou uma coisa muito importante, a oratória. Se a criança, né, com a pergunta que ela me fez, desde pequena pudesse fazer curso de oratória dentro da própria escola, ela vai desenvolver isso de uma forma magistral. Até para ser um político futuramente, para tudo. A vida é uma política, né? A gente nasce já político. Sim. E você saber se expressar, né? Isso em qualquer situação é muito importante. Claro. Porque às vezes você deixa de vender uma ideia, ou você não se mostra como é realmente por não saber se expressar, por não conseguir falar sobre você, que é mais difícil do que falar sobre os outros. E a PNL ajuda muito o profissional liberal. Se ele tem uma inteligência cognitiva e emocional boa, mas não sabe se comunicar, ele não vai conseguir vender o peixe dele. Isso é porque, a princípio, né, quando eu começo a trabalhar com os atores que estão entrando, eu falei assim, em primeiro lugar, mate o policial que está dentro da sua cabeça. Porque a partir do momento que ele começa a fazer, a pessoa se trava completamente. É o crítico, não né? Então estabelece, que às vezes fala... porque a pessoa é tímida. E eu falo assim, nossa, quando vem ator tímido, eu olho com muito cuidado, porque quando liberta é uma coisa sensacional. Agora, Cristiano, diga. Uma pessoa treinada dessa forma pode conseguir enganar seus eleitores? Enganar os eleitores? Porque se ele conhece todas as técnicas para ler, ele sabe para se expressar. O que ele vai fazer se ele não pode cruzar um braço na hora que ele está junto com outra pessoa, tipo de mão, como é que usa o dedo, etc. Então, isso tudo aí está ligado. Ele passa a falar para quem entende e para quem não entende do assunto, né? Sim, existe essa questão do enganar e existe essa questão do se ajustar. Então, se eu sei sobre isso, então eu vou começar a prestar atenção nas mensagens que eu passo quando eu estou, por exemplo, com o braço cruzado, ou, por exemplo, com uma perna assim, uma mais encostada com a outra, enfim. A postura. Então, eu começo a prestar atenção nas mensagens que eu passo com o meu corpo. E isso vai ser uma grande vantagem para o político. Agora, a parte de enganar as pessoas, a gente já tem muitos mecanismos como ser humano que a gente desde criança aprende a enganar. A criança já treina a mentir desde cedo. Isso tem muito a ver com o caráter da pessoa, exatamente, né? Usar aquela técnica para enganar, né? Isso, então você tem uma faca. Eu costumo sempre dizer, nossa, a PNL faz um monte de coisa, as pessoas falam, isso aí pode servir para manipular as pessoas, mas a ética e a moral não está na ferramenta, está na pessoa que a usa. Então a PNL ela pode ser usada contra pessoas, isso vai depender do caráter e da ética da pessoa que está usando aquilo. E você está programando um curso agora? A gente tem um curso no final do mês e agora, quarta-feira, a gente vai ter uma palestra gratuita. São poucas vagas, porque o local onde a gente vai fazer cabe apenas umas 40 pessoas. Nós já temos mais de 20 inscritos. Oi? Aonde vai ser? Vai ser ali na Avenida Rio Branco, próximo ali à Santa Casa, né, num cowork chamado IESP. Então, ali a gente vai fazer uma palestra gratuita para que as pessoas entendam um pouco sobre o PNL. O nome da palestra é Desbloqueie a Sua Mente utilizando a PNL. Eu estou fazendo isso porque esse mês é um mês chave de preparação também para o Enem. Eu já ajudei várias pessoas com a programação neurolinguística a alcançar o objetivo, por exemplo, de estarem na faculdade de medicina. Eu tenho um grupo, inclusive, que eu estou acompanhando e, se Deus quiser, e com todas as coisas que a gente está ensinando aí, elas também vão ser bem-sucedidas e a gente quer
mostrar essa ferramenta para as outras pessoas, popularizar isso, sabe? Para as pessoas entenderem que elas podem alcançar os objetivos delas e o que está entre elas e o objetivo delas é apenas elas mesmas, o limite é apenas a sua mente. Então, se você consegue... Vai ser que dia, que horário? O nosso curso, a gente vai ter um curso final do mês, nos dias 26, 27 e 28. A gente começa a nossa 10ª turma de programação neurolinguística aqui em Juiz de Fora. As inscrições vão ser após essa palestra? Isso, as inscrições após a palestra, mas a palestra é gratuita para todos conhecerem, vai ter um conteúdo bem bacana, você vai aprender já ali na palestra alguma coisa para você desbloquear a sua mente, então vai valer muito a pena ir lá. Vai ser 19 às 21h30. Que dia da semana que é? Vai ser agora na quarta-feira. Como tem vagas limitadas, como que as pessoas podem garantir uma vaga, se inscrever nessa palestra de quarta-feira? Elas podem se inscrever pelo nosso telefone, né? Então é o 32-984-67-3862. 984-67-3862. Pode falar diretamente com a gente lá, né? E vocês pensam em organizar outras palestras gratuitas para o público também? Sim, sim. Todos os meses a gente tem uma agenda cheia, né? Estou até com o meu amigo aqui que me ajuda sempre nas nossas agendas na parte aí do site e tudo mais. Então, esse mês a gente está com essa programação, mas todos os meses, novembro, até dezembro, até dia 15, 16 de dezembro, a gente tem programação, sim. E eu tenho outras programações fora. Eu estive em Brasília dando uma turma de PNL. Então, fora essas 10 aqui em Juiz de Fora, eu já tenho mais umas 5 que eu já dei fora. Você tem um curso formal para fazer esse tipo de trabalho? Tenho. Eu tenho cursos menores e tenho um curso maior de PNL. Os cursos menores são ligados a vendas, oratória, negociações, tudo ligado à comunicação, à linguagem. E eu tenho o curso maior completo de programação neurolinguística, que a gente vai começar a 10ª turma agora, no final do mês. Quanto tempo de duração o curso? O curso são 4 módulos de finais de semana, um por mês. Então a gente vai começar agora em outubro, novembro, dezembro, janeiro, um final de semana por mês. E a gente forma a pessoa, né, como a gente chama de practitioner, praticante de programação neurolinguística. É uma certificação internacional, inclusive o meu mentor, o Dr. Michael Hall, que ele é PhD em psicologia cognitiva, né, uma lenda na área da programação neurolinguística. Ele vai estar aqui semana que vem. Eu vou estar lá num treinamento junto com ele no Rio de Janeiro e depois a gente volta para o nosso treinamento aqui. Tá? Quer dizer, tem tudo aí para a pessoa aprender a se conhecer, né, e se expressar de uma forma mais acertada, né? Sim. Através do seu curso. E, Cristiano, quais são os profissionais que já estão ficando conscientes disso e que procuram o seu trabalho? Que tipo de profissional? São várias pessoas, por exemplo, na área do desenvolvimento humano mesmo, né, como psicólogos. Eu já tive aí a grata satisfação de ter vários psicólogos no curso, pessoas na área de vendas, na área de comunicação em geral, porque como a gente está vendo aqui, isso ajuda muito a como você se expressar. Você tem um conteúdo muito bom, mas a forma, às vezes, não é tão boa, né? A embalagem do como você se expressa. E isso faz toda a diferença. Então, são profissionais dessa área, assim, líderes, gestores, né? A Flávia, né? Nossa querida Flávia, já fez também um curso comigo, né? Então, são pessoas que querem ter vamos dizer assim, um desenvolvimento, né? Nessa área profissional, principalmente essas da comunicação, são as que mais fazem o curso comigo. As pessoas que estudam para concurso, né? Tanto para medicina quanto para concurso público. Tem esse nicho da turma do Enem, então eu já tive a grata satisfação de ter 4 clientes meus que já passaram, e eu estou agora com outras 6 pessoas, e a gente está desenvolvendo um trabalho maior até para o ano que vem. E qual é o maior? Para quem está procurando emprego, né? Não é? Também. Lógico. Então, você, às vezes, tem uma capacidade enorme profissional e não sabe se expressar. Numa entrevista de emprego, você perde o emprego. Isso. Você perde a oportunidade. Na PNL, a gente fala assim, você tem todos os recursos que você precisa dentro de você para alcançar os seus objetivos. Basta você saber acessá-los. Então, mas o que eu estou precisando está fora de mim, é dinheiro. Mas o que você precisa fazer para ter o dinheiro, ou para o dinheiro vir até você, está dentro de você. É o seu talento, a sua vontade, a sua atitude, a sua habilidade. Então, são essas coisas que a gente ajuda a pessoa a trazer de dentro para fora para que ela alcance o sucesso. A gente lida com palestra direto, né? O Zé Luiz conhece meu curso lá. E a gente percebe quem tem facilidade de se expressar e quem não tem facilidade de se expressar através da palestra que ele oferece.
Sim. Tem gente que tem uma dificuldade em fazer uma sequência de raciocínio, entendeu? Isso. Tem dificuldade em expor coisa por coisa didaticamente. Às vezes a pessoa tem um conteúdo muito grande e é um péssimo palestrante. Pois é. Ele não sabe a hora de parar. Alguns professores, Entendeu? não são todos, mas alguns professores caem nessa quadro que você está falando. Tem um conteúdo fantástico, mas a forma, às vezes, é um pouco entediosa, a pessoa não enganja ali. E a pessoa não sabe, não se envolver no assunto. Ela não sabe separar o seu pensamento pessoal do que ela está expondo. Exatamente. Principalmente na área que a gente estuda, que é a área política, né? É muito comum a pessoa se trair, entendeu? Quando você vai ver, ela está levando para o lado pessoal, entendeu? Ela tá fazendo propaganda do que interessa para ela, entendeu? E, na verdade, ela às vezes é um cientista político importante, a pessoa que tem um conteúdo ótimo, mas não sabe não enfiar o partido no meio. A gente chama isso de congruência, essa harmonia entre o seu pensar, falar, seu sentir e seu agir estar alinhados com a mensagem que você quer transmitir. Você precisa saber separar, não é? É interessante isso, a gente percebe quando alguém fala em público. Entendeu? Até onde ela vai. Outro fator importante que eu percebo na PNL, Cristiano, são as pessoas que ficam anos estudando para medicina, né? Ou para passar no Enem, e na hora dá branco, eles não têm o autoconhecimento. A gente trabalha muito a questão da autossabotagem. Autossabotagem. Como é que a pessoa se sabota, como é que ela se prejudica. Então, a autossabotagem é um mecanismo que a gente tem no nosso inconsciente, na programação que a gente tem no nosso inconsciente, para nos proteger de algumas coisas, só que aquilo acaba saindo de uma forma que sabota os seus planos. Então, na PNL, a gente trabalha justamente isso. Como você sair da autossabotagem. É justamente o tema dessa palestra de quarta-feira, do desbloqueio da mente. Ela confunde com autoproteção, né? São as crenças limitantes, né? A gente vai encerrar esse bloco. E, para encerrar, você poderia só reforçar o convite para essa palestra de quarta-feira? Claro, então a gente vai ter a palestra agora, dia 10 de outubro, quarta-feira, às 19 horas. Vai ser na Avenida Rio Branco, 3.480, quinto andar, no IESP, né, um cowork que tem ali na Avenida Rio Branco, né, desbloqueia sua mente utilizando a PNL. Para você fazer a inscrição, as vagas são limitadas e é gratuita. Então é 32-984-67 3862, 32984 3862. Espero você lá. Obrigada. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos já. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.